Ele colocou isso isso é hoje, possível. uma coisa nesse sentido hoje no Isso é apito possível, também. porque o Santos Pode joga acontecer. amanhã contra o Palmeiras e depois no final de semana contra o E Flamengo. amanhã é o quinta, o Santos. E depois, esse meio de semana, e aí depois contra o Flamengo, se não me engano, no fim de semana. São 2 jogos para perder. O complicado. Santos joga na quinta-feira. Então, e depois no próximo domingo. E sem 7 Neymar, e né? 11. Contra o Palmeiras, Neymar não quer jogar no sintético, né? 7h11. Esse é o Donos da Bola Rádio. Para falar, por exemplo, eu até queria falar aqui a questão do que fizeram com o Ancelotti hoje, né? Coisa nojenta, cara. O Leão foi um dos que falou. Vocês falaram no apito final sobre o técnico Oswaldo Oswaldo de Oliveira, que disse uma bobagem lá, né? Ele disse aqueles negócios de defender. Tomara que o Brasil seja campeão com o Ancelotti e depois só E o ano que vem um treinador brasileiro volte a brasileiro. comandar a seleção. Cara, eu acho isso assim, ó. E o Leão? Eu fico assim impressionado que tipo de imagem o Ancelotti vai ter. Cara, que coisa. Justamente. Isso aí é de um baixo sabe nível. que a manifestação do Leão hoje à tarde foi ao lado do Ancelotti? Sim, O Ancelotti tá grudado nele. O Leão dizendo, eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. E isso serve para o Mancini, que é o presidente da Federação Brasileira de Treinadores. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportaria treinadores estrangeiros. Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores. É verdade. Treinadores de fora. não precisa, Nisso aqui ele né? tem razão. Nisso A ele tem culpa razão. é muito realmente dos treinadores. O Ribeiro Agora, usa muito uma não expressão. precisava ter dito. Vai respeitar o cara, pelo amor de Deus. É, assim, ó. O Leão aí, treinou a CBF 3 tem que vezes. se manifestar, hein? Treinou 3 vezes no CBF Japão, hein? 3 vezes no povo, Japão. Poxa, super educado, né? Eu não sei se a CBF já chegou a se manifestar. A CBF tem que se manifestar. a Quem é respeito que disso aí, realizou esse encontro? Foi a CBF? cara. Pelo jeito foi, né? A CBF deve ter realizado o encontro entendendo que os treinadores brasileiros ou ex-treinadores estariam lá para Mas abraçar tentou e receber estreitar, uma coisa. de repente, uma relação, Mas alguma coisa que nesse bobagem, sentido. como é que aí tu vai ter o Leão e tu acha que tu vai estreitar alguma coisa? O Leão com o perfil que ele tem, cara? Bah, mas olha... Mas é que também é o seguinte, né? Quando é que tu vai pensar que tu cria um evento, traz um convidado e os caras esculhambam o convidado, né? Eu acho que daria pra pensar. Eu vou dizer, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu ia te citar na minha tese, mas depois eu desenvolvo. Que eu acho que é para entrar na culpa do treinador sobre algo que tu diz Então, por favor. que está acontecendo. Se falar em mim, eu tenho que esperar. Só por isso, né? Tu deixou eu falar. Fala, por gentileza. Eu falei hoje no apito final o seguinte: o Ribeiro tem uma ideia de que hoje o futebol brasileiro, eu concordo, é uma europeização do futebol brasileiro. Há horas, né? Os caras foram direto na fonte, velho. Largaram o treinador daqui. Não, para um pouquinho. Se é para fazer o que eles fazem lá, vamos lá. Claro, é isso aí. Só que isso aí é um veneno. É assim, ó. Eu não tô sozinho nessa, mas é que agora, com a chegada do Ancelotti, com o cartaz dele, isso meio que se amenizou isso aí. Mas vamos lá. O futebol brasileiro era temido, admirado Sim. pelo seu jeito de jogar. Hoje, o futebol brasileiro não mete medo em ninguém. Exatamente. E por que isso aí? Porque Inclusive na disputa das eliminatórias. ao longo do tempo, nós fomos perdendo a nossa identidade, o nosso jeito de jogar. Isso aí. Com o carimbo o futebol mudou, o futebol moderno, força e velocidade. Mas peraí um pouquinho. Tu não pode, mesmo tu tendo que se adaptar, porque evidentemente que tu não pode jogar como na década de 70. Mas mesmo se adaptando, tu tem que ter, no mínimo, um DNA, alguma coisa que identifique o biotipo dos teus jogadores. Há um prejuízo, qual é? Todos os nossos melhores jogadores estão lá. O que eles fazem lá? Eles pegam um jogador que é magrinho, franzino aqui, né? Joga aqui com desenvoltura. Eles adaptam as exigências físicas do futebol de lá. Sim. Eu te dou um exemplo assim. Ou tu acha que o Ronaldo Nazário não perdeu os 2 joelhos? O Ronaldo Nazário saiu daqui, do Cruzeiro pro time holandês lá, o PSV. Ele era uma tábua. Depois ele virou 3 Ronaldo Fenômeno. Olha o que era o Ronaldinho Gaúcho. As coxas do Ronaldinho Gaúcho, cara.
A gente brincava com o professor Paulo Pajão. Ó, tá aí os teus aminoácidos aí, ó. Tá tudo aí. Então eles botavam um corpo que não era deles. É óbvio que a estrutura óssea é diferente, não aguenta. Tira a desenvoltura, tira a elasticidade e alguns encurta a carreira. Como o caso do Ronaldinho e outros. Encurtaram a carreira. O que eu quero dizer? Nós viemos aí com os... Mas ainda assim, o Falcão jogava na Roma já quando disputava a Copa de 82. O Cerezo também. Sabe? Depois, claro, Sócrates, Zico, tudo foram pra lá. Mas nós jogávamos o futebol brasileiro. Agora não. Eles estão indo cada vez mais jovens e eles viram europeus. E vem pra cá, já não tem quase tempo pra treinar. Eles vão jogar o que eles estão exercendo lá. Aí tem até uma coerência. Bom, então o treinador brasileiro não vai conseguir fazer eles jogarem futebol brasileiro. Então vamos trazer um europeu para jogar o que eles jogam, o futebol europeu. Só que aí eu tenho uma pergunta, modéstia à parte, que para mim encerra a questão. É meio pretensiosa, né? Próxima pauta aí. Daí nós vamos direto para outra pauta. Claro. Quem é que joga melhor o futebol europeu, senhor Benfica? O europeu. O europeu. Nós sempre estaremos atrás dele. Quando nós jogávamos o futebol brasileiro, nós competimos com o nosso estilo contra o estilo deles. Se nós vamos jogar o estilo deles, eles vão ganhar sempre, Mas, Ribeiro porque eles Neto, jogam melhor o futebol Quando europeu. nós ganhávamos deles, Quer ver um cara os que não jogadores desenvolveu isso brasileiros aí? todos jogavam aqui. Quando a gente ganhava. Até 80 e poucos aí com o Flamengo Tá, mas em ganhando. 2002 não. Depois eles foram para lá. Mas em 2002, Os melhores foram para lá. Se eles estão jogando lá, eles terão que ser em convocados. 2002, na Coreia e no Japão, Ficou aqui o só o Brasil resto. ganhou pela sua técnica, pela sua qualidade. Não Sim. foi pela questão tática e física. Embora o Filipão tenha Acho que feito teve- um esquema Não, com não. três zagueiros. Não e tal, é exatamente beleza. assim. Mas Também quem que... acho. Mas Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho decidiram a Copa. Se Sim, não fosse mas aí ele, não nós, ganhava. nós entramos numa outra coisa, que é a qualidade que decaiu. Mas por que Esses decaiu? são os jogadores médios Tu sabe e por- são os jogadores que vão para lá. Tu sabe por que a qualidade decaiu? Por quê? Porque na base nós estamos treinando europeu. Pode Nós estamos tirando a desenvoltura dos meninos. Eles, se driblar ali... Ó, cartão amarelo pra ti. Tu tem que recompor, meu bruxo. Tu sabe que Sabe? eu tava É vendo o um chamado vídeo do quadrado Renato agora na- do treinamento português, que é. Antes era o treino alemão, lembra? O alemão. Treino alemão. Eles fizeram Agora uma- é o treino português, tá? Um quadradinho onde tu treina tomada de decisão e recomposição. Tomada de decisão e recomposição. Cara, a individualidade, o improviso, isso foi pro saco, velho. Quer ver um cara que sofreu com isso aí? Tava vendo alguns vídeos assim e me chamou a atenção, porque um material até bem interessante a respeito do Renato na Roma. O Renato tentou brasileirar o futebol lá, velho. Não deu Por isso certo, que não não deu certo. É. Porque se tu vê assim, ó, tentativa de jogada, tentativa do drible, que era o que ele fazia aqui e destruía. Mas ele parecia nervosão. Né? Também ele chegava, pô, acabou um pouco teve lance que ele inseguro, pisou na bola, cara.